Boa noite, Gláucia. Boa noite, Raquel. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Rosângela. Oi, Arlete. Boa noite. Hoje vou fazer uma live com o doutor Afonso Salgado. Ele já entrou aqui. A gente vai estar falando como é que os ambientes interferem na nossa saúde. A gente sabe que tem diversas interferências externas que prejudicam a nossa saúde, que a gente não faz ideia que elas existem. São aí os inimigos silenciosos que a gente não vê. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Boa noite a todos que estão chegando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu vou adicionar aqui o doutor Afonso, que já está aqui presente com a gente, para a gente já começar. Foi super interessante desse assunto que eu sei que é de interesse comum a todos, não só profissionais da saúde, mas também... Olá! Tudo bem, Zé? Tudo bem? Boa noite! Prazer te ter aqui para a gente ter esse papo. Quanto tempo a gente estava tentando essa live? Igualmente, eu que agradeço, né, a tua gentileza, ter dado aula para os nossos alunos, e hoje é o nosso... Que ótimo! Espero que eles tenham gostado. Muitos deles entraram em contato comigo, já me pediram material, artigos científicos, já enviei para eles. Muito bacana. Obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, né? A gente tem que unir forças mesmo. Obrigado você por essa pitch. Que bom! E eu trouxe ele hoje aqui para a gente conversar sobre esse assunto, para que vocês entendam todos os tipos de interferências externas nocivas que prejudicam a nossa saúde, que a gente não tem conhecimento. A gente vai falar um pouquinho de geobiologia, de energias eletromagnéticas, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento desse assunto e possam estar se prevenindo, se protegendo, né? Sim, muito bom. Podemos começar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses campos interferentes nocivos, como é que as pessoas realmente podem saber o que pode estar no entorno delas e que pode ali de alguma forma estar interferindo na saúde delas, que sejam realmente agentes causadores pelos ambientes, né? Bom, a gente tem estudado hoje, dentro do conceito de medicina natural, de medicina funcional, aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que a gente aprende não adianta você pegar, olhar um exame de sangue, sendo que esse exame de sangue ele pode estar alterado só por alimento, mas nós sabemos pela, pela poluição eletromagnética, pela poluição atmosférica, né? O Brasil hoje tem solos mais ricos em magnésio e, por exemplo, os agricultores têm alterado muito, né, o ambiente. E, por exemplo, isso altera muito a glicose. Então, às vezes não sabe por que que ela engorda, entra para diabetes 2, porque uma síndrome metabólica, de gordura na barriga e depois inflamações gerais no corpo, né, Adri? E isso a gente logo de cara aprende que nós temos que olhar o ser humano como um todo e o ambiente, ele é o gatilho daquilo que nós recebemos de tarefas ruins, né? E a gente pode mudar. Então, o ambiente muda a expressão dos genes, né? Sim. Elas estão falando aqui que o áudio está cortando um pouquinho. Eu achei que era só para mim, mas pelo visto tem partes que corta e volta. Sim, deixa Ah, eu... Eu tô ouvindo bem vocês, viu? Você até tá. mudou, Agora melhorou. Acho que agora melhorou? melhorou. Certo. E então eu vou repetir, pessoal. A gente aqui nos Estados Unidos a gente aprende que, por exemplo, avaliar um exame de sangue não tem muito valor se a gente não souber aquilo que alterou o exame de sangue, né? Por exemplo. E aí muitas vezes a gente aprende logo na primeira aula de medicina funcional de que você pode alterar o exame de sangue, por exemplo, pela poluição atmosférica, pela poluição biológica, geomagnética, né? Então, isso pode levar a síndrome metabólica, diabetes do tipo 2, inflamações e muitos outros problemas, né? Então, isso é legal a gente discutir um pouquinho, porque dá para a gente ter uma ideia de como é que é o estrago
né? Eu falei que o solo brasileiro é um dos solos mais pobres que tem magnésio. Só que é o país que mais coloca agrotóxico no mundo dentro do solo. Então aí não tem jeito, porque a gente vive num mundo totalmente poluído, né? Em resumo, acho que é isso que a gente vai falar hoje, né, Adriana? Assim, a gente sabe que a gente está envolvido pela poluição, o que a gente tenta é minimizar esses efeitos, né? Dentro Sim. do que é possível, dentro do que a gente consegue identificar e bloquear, a gente vai minimizando. Mas realmente se proteger 100%, eu acho que é complicado, não tem como, né? Por exemplo, tem uma pesquisadora canadense que ela pegou, né, furou o dedo, colocou em microscopia de campo escuro, né, as hemácias, né? Depois deixou, por exemplo, foram 10 minutos no início no celular, ou então um pouquinho mais, né, 70, 60 minutos na frente do computador. O que acontece é que as hemácias, elas aglutinam. Então não tem como transportar nada. Isso é uma pesquisa antiga. Quando a gente olha que muitas dores de cabeça, muitos relatos dos nossos pacientes são devido, por exemplo, a essa poluição eletromagnética. Não tem como não viver longe, mas como você falou, nós temos que agora lutar como é que nós podemos equilibrar esse jogo, né, que nós só perdemos, né, entende? É interessante você comentar dessa pesquisa. Eu vi isso quando eu fiz a pós-graduação em geopatias com a Quantum Bio. Eles mostraram esse experimento do sangue antes e depois de entrar em contato com a energia eletromagnética e como muda completamente a sua composição, a sua estrutura. Fica completamente diferente e isso a gente sabe que traz ali diversas consequências, porque aí o sangue não consegue fazer tudo que ele precisa fazer, né? Sim. Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito comum. A gente cedeu as palestras para nós, né? Nós vivemos debaixo de lâmpadas, né? Obviamente, por isso que tem que escolher as lâmpadas, por isso que no seu curso você ensina isso e é fabuloso, porque hoje as lâmpadas, o computador, a tela, essa influência negativa, ela é considerada disruptor endócrino, quer dizer, desregula os hormônios e principalmente na mulher. Então tem pesquisa que mostra que mulheres que ficam com a abajur ligado do lado, né, sem a devida proteção, lâmpadas, obviamente, e computador, telefones, tablets, antes de dormir, elas têm aumentado 30% o peso corporal. A pessoa engorda, a pessoa dorme mal, né? Aí as mulheres ficavam comigo, eu falei, não, calma, agora eu vou mostrar comigo só para homens. E no homem altera o perfil lipídico. Então aumenta colesterol total, aumenta HDL, triglicéridos. Pra você ver como o negócio é sério. E são pesquisas recentes. E aí a gente tem um antídoto, como eu mostrei para você, que é fazer o capacete, né, para que você se proteja. E obviamente aí a tua área, né, para você montar um quarto, etc. Quais são os disruptores endócrinos? São todas as telas, né, que emitem a Ah, tá. luz, né, e as lâmpadas, né, qualquer, porque assim, o que eles fizeram em Harvard? Eles deixaram as pessoas nuas de costa e aí as pessoas não viam a luz, porque todo mundo acha que a luz que entra pelos olhos vão no hipotálamo e vão bloquear a melatonina, mas não. Como nós temos cromóforos, né, que é isso que eu fiz no doutorado, que são células receptoras de luz em todo o corpo, principalmente na epiderme, que é a camada onde tem os pelinhos. Então, aonde pegar luz, você não vai liberar melatonina. Então, hoje a gente vive uma crise de melatonina, só que o produto da melatonina, você antes tem serotonina, a pessoa que falta serotonina vai buscar pão, massa, doce, chocolate, açúcar, vai engordar, vai buscar comida calórica e, além de tudo, não vai dormir bem. Então, tudo isso que você dá no curso é muito maior do que as pessoas imaginam, entendeu? Sim, sim. Por isso a minha intenção em trazer você, um profissional da saúde que está super atualizado e sabe das consequências que isso traz para a nossa saúde. E não são todos os profissionais, infelizmente, da saúde que têm esse conhecimento, para as pessoas entenderem que o que eu falo aqui, o buraco é bem mais embaixo, né? A coisa é bem mais Concordo. complicada. As consequências, o efeito cascata é muito maior do que eu falo aqui. Sim, Então, é por isso que eu te trouxe aqui, para que elas tenham esse entendimento, né? sim. Além de que tem muitas pesquisas também que mostram, fora a parte visual, as pessoas reclamam muito de dor de cabeça, a fadiga, né? Porque esse sangue coagulado, que a gente chama de rouleau em francês,
elas grudam tudo, não tem como transportar oxigênio. E as lâmpadas têm esse mesmo efeito, né? Então, um dos antídotos que eu falei para vocês é fazer o capacete de luz, que é o que me trouxe aqui para mim de Harvard, para que você consiga dormir melhor, porque você jogou de novo oxigênio, aumentou o óxido nítrico, né? E você, então, melhorou a neuroplasticidade. Se ali aí você não tirar aquilo que te polui, não adianta nada, porque viver sempre não tem, mas é aquilo que você falou. Quando eu te conheci, meu Deus do céu. Por quê? Porque as pessoas montaram, né, alguma coisa para proteger. Porque, O áudio agora tá cortando bastante. pois é, aqui tá dando, eu não sei se... Eu estou escutando um barulho como se fosse de um rádio atrás. Eu não tô com nada ligado É, aqui, não. então, eu não sei se a nossa internet aqui está fazendo um barulho. É um áudio que está falhando mesmo. Ele fica. Você não falha para mim, não. Uhum. Agora, quando você mexe, melhora. Eu acho Tá? que agora Deixa eu ver. E se agora eu trouxe mais perto? pode ser. Se não, a Me- gente tenta um fonezinho de ouvido. Tá. Deixar aqui assim para você. Deixa eu só ver se eu tenho aqui um fone. Deixa eu só pegar aqui. Quer dizer, então a luz, ela tira a capacidade de oxigênio das células, as células oxidam. É aquilo que eu falo de célula oxidada, é uma célula Sim, sem função, né? É uma sim. célula morta. E esse capacete que eu vejo você usando, que é um capacete com laser, com luz laser, é isso? Seria para estar trazendo essa oxidação para as células. São capacetes, porque oxidar para mim é como se fosse a gente enferrujar, né? Sim. E então o capacete de LED, porque o LED ele é igual um chuveiro, o laser ele é linear. Ah, sim. Então e no vermelho e no infravermelho que você não vê, né? Então eu vou ligar aqui para vocês verem o que é isso, pra vocês terem uma ideia. Então são placas, só que aí só colocado dentro da cabeça, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma, não sei se vocês estão vendo, ó, tem algumas que parecem que estão apagadas. Essas aqui que parece que não acende são as mais profundas que entram no cérebro. E a vermelha, que serve para cabelo, etc. Então, isso aí colocado num capacete que tem um abaulamento assim, e atravessa o cabelo, ele entra no cérebro. Então, o que ele faz? Ele traz óxido nítrico. Então, ele desenferruja, ele desinflama, cria novos neurônios e aí aumenta o metabolismo, joga sangue dentro do cérebro e mais um monte de coisa e melhora a neuroplasticidade. Então a pessoa dorme bem. Então serve para quem tem Alzheimer, Parkinson, depressão, pânico, ansiedade, né? A gente tem todos esses artigos publicados, né? A gente Uhum. fez ratos e fizemos em seres humanos e é incrível, é melhor. Então o antídoto, um deles, né, é você fazer isso aí antes de dormir. É uma prática corriqueira aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Tem uma empresa chamada Cosmético que eu peguei o capacete, né, que a priori cresce cabelo, falei, ó, se eu quero que você mude aí dentro alguns parâmetros biofísicos, eles mudaram, e aí a gente só está dando condições para, por exemplo, seus alunos terem uma vantagem, né, de comprar com desconto e os meus alunos também. E isso, então, tem ajudado muitas pessoas, né, a pânico, depressão, desordem do sono, etc. Não, você sabe que eu sou super interessada em todos esses aparelhos que você mostra. Eu sempre entro em contato e pergunto onde é que eu acho, onde é que eu compro, a vontade que eu tenho de comprar tudo. E muito bom saber que tem aqui agora essa empresa no Brasil. Sim. Certamente eu vou querer comprar um para mim. E como é que a gente usa? À noite antes de dormir, fica alguns minutinhos. Sim, por exemplo, se você tem dificuldade de dormir, você vai usar, ele vai ter um timer, dá uns 20 minutos e tal, e ele desliga automático, né? Eu já estou acostumado, eu faço 2 vezes o timer, porque aí eu durmo bem melhor, né? Agora, o paciente que está, o cliente que quer fazer durante o dia, por exemplo, para você concentrar para uma palestra, ele também é bom, porque ele melhora a neuroplasticidade. Eu Uhum. tenho pacientes que não falavam mais, né? Estavam já em UTIs e a gente usa melhor, né? Então ele tem bastante aplicabilidade. Em resumo, melhora sono, para depressão, para pânico, para Alzheimer, para Parkinson, né? Para déficit de atenção e hiperatividade.
E esses disruptores endócrinos, com ele refaz o que foi rompido? Ele também ajuda nesse processo ou não? Sim, então, dentro dessas pesquisas, você usando esse capacete, você refaz o estrago que no dia a dia os disruptores endócrinos, que são as lâmpadas, né, azuis, brancas, fazem na gente, entendeu? E esse é Ah, porque estudaram o seguinte, vamos supor, eu privo você de sono. Normal, você tem gente que tem baixo impulso de sono, são aquelas pessoas que dormem 4, 5 horas e tá bom. Tem gente que precisa de 8 horas. Então, pegaram as pessoas que precisam de 8 horas e aí segurei você e deixei você dormir só 5 horas. A pessoa que dorme mal, obviamente, tem sérias consequências. Como é que eu fiz para corrigir o sono? A gente então usa ou luz verde, que é esse óculos aqui que você conhece, né? E que é o Retimer, que é australiano, ou a luz vermelha, tá? Então esse Retimer, estão vendo aqui, ó, coloquei aqui, ó, ele ah, acende uma luz verde, tudo bem? Então, se eu usar ele de manhã ou antes de dormir, ou o capacete vermelho, eu melhoro a qualidade do sono porque eu conserto, eu equilibro o meu relógio biológico, entendeu? E o Retimer, nós somos representantes exclusivos dele no Brasil, porque é produzido na Austrália por professores de sono, né, distúrbio do sono, há 25 anos. Eu uso também como nutricionista de manhã, porque ele diminui o hormônio que dá fome. Então, ele regula o cortisol endógeno, que ele te protege, entendeu? Então, ambos, o capacete, ele vai direto no cérebro e esse vai nos olhos, na zona de sono e na zona de controle de alguns hormônios, né? Então, hoje é bem legal essa, a gente chama de fotobiomodulação, né? Essa nova ciência aí que tem. e outra pergunta. Bom, se a gente fica exposto a essas telas cada vez mais a gente está no celular. É algo que a gente não tem como evitar. Como se proteger? Essa proteção que já vem natural do celular ajuda de baixar a luz que faz mal e de trazer uma luz mais quente. Chamam night shift, se eu não me engano. Sim, sim, Isso melhora. ajuda? Ajuda, ajuda bastante. Então, porque isso aí faz com que os seus olhos, né, dentro que vão entrar por essa região e vão no hipotálamo, que controla a fome, sede, libido, sono, ele começa a regular, né? Agora, o melhor antídoto, como eu te falei, são esses, ou esse óculos ou a luz vermelha, que são os antídotos que foram pesquisados, né? Pode ver que aquilo que você falou numa das lives com a gente, né? Numa das aulas. Você vai no avião, você vê que a luz azul, que tem pouco, né, comprimento de onda, ela é relaxante. Então, a luz azul é legal, quando você faz esse night shift, você começa a dar uma relaxada, mas não é o antídoto melhor para corrigir o excesso de carga eletromagnética, né? Por causa do comprimento de onda da branca, né? E da Sim. que faz mal, né? Mais ou E, menos ele, isso. e esse capacete, ele também atua em relação às ondas eletromagnéticas Sim, que a gente então, absorve? ele não protege das ondas eletromagnéticas, mas ele vai devolver para o teu corpo aquilo que você perdeu pela poluição eletromagnética, entendeu? Entendi. Então ele vai ajudar bastante. Isso é só, digo, fotobiomodulação, né? E a Sim, gente não, claro, tem aqueles outros equipamentos que você tem, né? Cortina, você tem pendrive, você tem um monte de instrumento aí que impede isso aí, né? sim. Vamos falar aqui para as pessoas que você que tem conhecimento mais profundo a nível de saúde, as consequências da exposição exagerada que a gente fica hoje à energia eletromagnética. Então, eu lembro que eu falei para você, né, quando a gente fez o curso com os colegas lá da França, que eles foram, como prova, eles tinham que fazer, né, um croquis, né, uma planta baixa, e eles foram no meu quarto, né, e aí eles viram que aonde a minha esposa dormia, né, cruzavam então as linhas de Curie, as linhas de Hartmann e as linhas geobiológicas, né, e isso dá 100% de câncer, e foi o que ela teve, cruzava em cima da mama dela. Então, essas pesquisas hoje existem e aí realmente são problemas sérios. Eu estou falando assim, o top, né? Por quê? Porque um câncer de mama
que é estrogênio dependente, tudo que mexe com o hormônio da mulher é ruim. Então, desde garrafa de plástico, a higiene pessoal, a higiene que lava a roupa, a louça, a higiene da sua casa, isso aí, ele quintuplica o hormônio ruim para a mulher. Por isso que dá ovário policístico, como é que fala, problemas de hormônio, né, que são as cólicas, etc. E depois também o câncer de mama estrogênio dependente. E a poluição que a gente está falando, eletromagnética, é uma delas. Né? Então, você tem que mudar, como você falou nas nossas aulas, né? O colchão de mola, você tem que ter você como especialista e nós que fazemos isso junto para tirar tudo, porque senão não adianta. Não adianta tirar mama, fazer químio, fazer rádio, que vai voltar. As pessoas não sabem porque tem metástases. Ah, estou comendo certo, mas está dormindo em colchão errado, né? Está entrando em poluição, então é uma loucura, né? É isso que eu falo muito. As pessoas fazem o tratamento e acham que só estar fazendo o tratamento médico é o suficiente. E essa consciência que eu busco trazer para as pessoas, se você estiver num ambiente, se você tiver hábitos, se você estiver exposto a coisas que estão agredindo a sua saúde, não adianta somente fazer o tratamento se você não olhar para o seu entorno, não olhar como é que está a sua casa, porque você vai continuar exposto a esses estímulos e o seu Sim. corpo vai reagir adequadamente ao tratamento. Então, um tratamento realmente integrativo, que é o trabalho dele, e que eu sou completamente apaixonada pela medicina integrativa, é você olhar o todo. Você olhar Sim. o corpo, a energia, o ambiente, onde ele mora, os hábitos que a pessoa tem, né, doutor? Sim, até a Liliana está perguntando, Liliana, depois você pega com o Adriano o meu contato pessoal e entra em contato comigo, tá? Então, eu vou te ajudar sim e ajudar as outras pessoas. Isso que a Adriana falou é muito importante, porque tem pessoas que não têm ideia de que as suas dores, seus problemas são por poluição eletromagnética, geobiológica, né? Por exemplo, eu peguei muitas pessoas no Brasil com problema geobiológico. A primeira coisa que eu pergunto, e foi o que aconteceu também na minha casa, a casa era nova, rachou, né, justamente a parede onde a gente tinha a nossa cabeça, né? Então, as polaridades cerebrais, você tem que pegar e colocar a sua cabeceira de preferência virada para o norte geográfico, né? Então, a maioria de nós não sabe disso, tanto que a gente, quando coloca as nossas macas, né, terapêuticas, eu peço para colocar também para o norte geográfico, tá? E a gente estava tudo errado. Eu não tinha nem como virar a cama no quarto, não tinha como. Então nós tivemos que nos adaptar, né, para fazer isso aí. Então imagina, se eu tenho uma rachadura, né, eu tenho um problema de lençol freático, obviamente eu tenho visto muitas pessoas com síndrome do mofo. E não aparece. Na verdade, Adriano, você aqui nos Estados Unidos seria uma pessoa que teria uma empresa como se fosse uma medicina integrativa da casa, que é o que eles fazem aqui. Você contrata o seu serviço, você vem na minha casa, estaciona o seu furgão, desce, vasculha tudo dentro do ar-condicionado, tal, e, obviamente, a doença do mofo, né, que é mold, né, toxicity, é uma coisa louca aqui nos Estados Unidos, porque fica 24 horas com o ar-condicionado ligado. E no Brasil, que não tem esse ar-condicionado ligado, e você vê tudo lá verde, quando já está verde, a vaca já foi pro brejo, entendeu? Porque muitas vezes você não vê. Então a pessoa começa com alergia, rinite, sinusite, coriza, tal, e vai tomando os seus Alegra da vida, mas não adianta nada. A causa é você estar lá com um mofo na sua casa, né? Então eu acho isso imprescindível. Aqui na medicina funcional dos Estados Unidos nós temos 5 letras R's. A primeira R é retirar. E retirar é o quê? Não sou eu que tenho que falar, é você, né? Que vai lá e vai falar para a pessoa, né? Sim. Parar de ser poluída, né, no caso. Né? Sim. Como é que foi feito essa medição dessa empresa francesa que você falou que foi até a sua casa com equipamento, imagino eu? Equipamento, nós temos esse equipamento, eu deixei até em Londrina, porque faz 2 anos que eu não volto para lá. Então são equipamentos que aqui são bem baratos, são equipamentos americanos, como se fosse da bioengenharia, e é tudo por laser de reto espelhamento, e também aqueles mensuradores de Gauss, né? De miligauss, etc. Então, a gente traçou determinadas linhas com 2, 3 equipamentos diferentes, e aí depois fizemos, né, na planta onde é que a gente tinha maior perigo. E aí a gente ia fugindo
daquelas zonas e ia consertando as quinas todas, né? Misturando o Feng Shui com a parte de geobiologia, etc., que isso aí é a tua área. Isso Aham. aí eu não sei falar nada. Então, mais ou E menos isso que nós fizemos. aqui no Brasil tem esses equipamentos? Eu acho que não são nacionais, são americanos. Mas depois eu posso passar para você e também o contato com a Snejana Renault, né? Uhum. Então, não é uma empresa, tá, Marco? Foi um curso que a gente fez com a Snejana Renault, que ela trabalha no Instituto de Geobiologia, mudou o nome agora, né? Hoje é não sei o que, Feng Shui, 40 anos que eles fazem isso, tá? E então ela, até o sobrenome dela é Snejana, ela vem da Sérvia, mas ela é hoje francesa e ela é casada com os donos da Renault. Então eles começam a avaliar o campo eletromagnético dentro da própria Renault. Existe isso, né? Vocês sabem que se você estiver tendo um raio que caiu, você sabe que o nosso carro ele é um cockpit perfeito, isolado, como se fosse uma gaiola de Faraday, né? Que impede que entre tudo em você, né? Então, na hora que você encosta num barranco, você fez o aterramento e o negócio melhora, né? Tanto que eu estou falando com vocês aqui, pessoal, e eu estou com um equipamento, que é um equipamento americano, Adriano, ó. Você tá vendo, ó, o fio aqui, ó? Tá? Aham. Ele é ligado e o meu mousepad ele faz grounding, tanto que ele chama ground therapy, ele faz aterramento, né? Então a gente faz tudo isso porque imagina quantas horas a gente passa, o que acontece no meu sangue. Eu fiz experiências com o sistema nervoso autônomo. Eu faço um holter cardíaco e aí você chega com o celular perto ou você fica perto de uma poluição eletromagnética. Seu coração ele entra em caos, pessoal. Se o coração entrou em caos, ele informa o seu cérebro que está alguma coisa ruim. Seu sistema nervoso ele fica mais aumentado. Então é como se você tivesse que lutar ou fugir. Você altera não só sangue, mas altera o sistema nervoso. Isso é comprovado. E a gente chama essas pessoas de eletrosensíveis. A Alemanha tem questionários para isso que a gente traduziu e mostra que se você tiver eletrosensibilidade, você obviamente tem alguns sintomas, né? Cansaço, dor de cabeça, etc. Né? Tem um livro no Brasil, deve ter só em sebo, chama. Depois eu vou lembrar, ele é verde, ele chama Medicina não sei do que ele fala sobre isso. O cara é americano, sabe, Adriano? Porque aqui Uhum. tem muito, né? Qual é o nome dessa empresa francesa que perguntaram aqui? Então, não é empresa, é um curso que a gente fez, né? Ah, E tá. aí tá. Aqui sim, nos Estados Unidos tem empresas, eu posso arrumar, passar para você e depois o pessoal pegar. Eu Aqui no Brasil conheci. tem uma. Ah, tem uma? Tem Porque aqui uma nos em Estados Belo Unidos tem, Horizonte. tem muito, 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 né? E aí, essa empresa de Belo Horizonte, inclusive, foi uma doutoranda, uma médica, uma engenheira. Isso. Isso, e ela provou, né? Ela provou, ela fez um estudo científico na universidade lá de Belo Horizonte e provou o experimento dela. E ela é bem conhecida. Que deu câncer e, obviamente, né? E isso a gente sabe que dá mesmo, pessoal, não dá para brincar, não, né? E tem um cara aqui que chama Michael Greger, o que mais estuda nutrição. E ele escreveu vários livros. Um Comer para Não Morrer, de 2014, de 2018 aí no Brasil. Tem as receitas. Você tem que seguir o blog dele, porque lá ele fala muito de poluição elétrica. Muito, 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 muito. E todas as comprovações científicas do que está acontecendo hoje. Michael Greger. Mark Greger, tá? Ele tem uma ONG, ele é mantido só por pesquisa, sem nenhum tipo de lastro de conflito de interesse. São pessoas interessantes, né? Ah, lembrei o nome do livro. A Medicina da Alma. Eu não lembro o Ah, autor. eu conheço esse livro. Eu Esse não livro li, mas eu conheço esse livro. vale a pena, mesmo achando em sebo, esse livro é maravilhoso, ele fala tudo isso que eu estou mostrando aqui, né? E o caos, né, disso que está acontecendo, né? Você morar, por exemplo, em São Paulo, perto da Paulista, ou em Nova York, né, etc., você tem sérios problemas, né, a longo prazo. Aham. Eu fiz agora, recentemente, tem 2 meses, eu fui na minha médica, ela faz esse teste ali na hora, ela pega o sangue
coloca no microscópio e mostra pra gente no telão. Então a gente consegue ver como é que estão ali o nosso sangue. Então ela mostrou as hemácias, os leucócitos, mostrou os linfócitos, tudo. E eu uso o Neutrix. E uso ômega de cobre, orgonite pela casa inteira, no carro, no bolso, no meu quarto, tem tudo quanto é lugar. Então, eu tento me proteger da energia eletromagnética. Eu fui fazer o teste e já fui tenso, já tinha feito após, já sabia a imagem. Quando eu vi a imagem, elas todas bonitinhas e soltas, eu já respirei tranquilo. Eu falei, opa, tá bom. Ela falou assim, não, tá excelente o seu sangue. Quer dizer, essas medicinas, os florais quânticos, né? Como o Neutrix, que a medicina quântica traz, é uma forma também da gente estar se protegendo, né? Sim, sim. Os florais, É um uso interno, né? sim, porque os florais quânticos, eles são vibracionais, né? E a gente sabe que quando a gente entra, pessoal, cada um de nós tem uma frequência. A frequência de equilíbrio é chamada ondas de Schumann, que varia de 7,8 a 13 Hz. Não sei se vocês viram há pouco tempo atrás, tiveram tsunamis, o problema aí, saiu lá no Jornal Nacional, ó, o eixo da Terra mudou. Na verdade, o eixo não roda mais em 24 horas, roda em 16 horas. Então pode ver que 16 horas. o tempo só voa, né, Adriana? E o que acontece? A tireoide arrebenta, nós não damos conta. Não, foi excelente você ter falado isso, porque eu falo em todos os meus cursos de Reiki que a gente perdeu 8 horas do nosso dia, que o nosso dia tem 16 horas e fica todo mundo me olhando e não acredita. Eu falei, tá vendo? Não sou eu que estou dizendo isso. Realmente ficou provado. Quer dizer, o eixo da Terra não roda mais em 24 horas, isso roda em 16 horas. 6 horas. Tanto que eu fiz 2 doutorados em engenharia biomédica, a gente discute muito essas coisas. Pessoal, e não tem jeito. E aí os animais que são guiados, como é que vocês acham que uma tartaruga vai lá na mesma ilha que ela nasceu para botar os ovos dela? Não tem GPS. Então ela é guiada por magnetismo. Os vikings não tinham bússolas, eles guiavam pela luz, né? A gente sabe leste, oeste, norte, sul. Então tudo é guiado. Micro-organismos, todos eles têm determinadas polaridades, né? Como nossas proteínas, tudo dentro do corpo, tem dentro da tabela periódica uma valência, né? Ela vai variar. Então, o que acontece? Explorar o corpo, você entra dentro de de cura na mesma. Tá cortando um pouquinho. E isso é importante a gente prestar atenção. O áudio Então, corta um pouquinho. eu vou repetir, ó, o floral quântico, ele emite uma frequência. E como nós temos cada órgão dentro do corpo tem uma frequência, você corrige a frequência do órgão e não como a medicina clássica faz. O que a medicina clássica faz? Você é um peixinho no aquário, a água está suja, ela puxa você, trata de você, não é? Não estou falando que ela está errada, mas o pensamento é ruim, né? E aí ele bota você de volta no aquário com a água suja. A água suja é você come errado, não faz exercício, você tem poluição eletromagnética, geobiológica, não adianta nada, né? Então, esses florais corrigem a frequência. E como é que corrige? Corrige por uma lei física. A lei física chama lei do encadeamento. Se você colocar no YouTube metrônomo japonês, vai sair um cara que solta um monte de metrônomo batendo anarquicamente e depois sem ele fazer nada pela própria gravidade da Terra. É como os antigos relojoeiros, vocês entravam, aqueles relógios de corda, você pode ver que depois de um tempo todos batem na mesma cadência. Então nós seres vivos temos que andar na frequência de cura. O floral quântico faz isso. É uma lei do encadeamento. Mulheres que moram juntas, trabalham juntas, menstruam juntas. Isso não é acaso. Então, é muito legal, né? Então, o pessoal perguntou se hipertenso pode tomar floral. Deve, né? Principalmente se a hipertensão foi sem causa desconhecida e que é de tensão, estresse, tem que tomar, né? Eu uso esses frequenciais quânticos já há muitos anos, que eu amo tanto que eu fui fazer a formação em terapeuta biofísica quântica da Quantum Bio, e eu uso o floral UTQ, que é para o útero. UTQ, certo. Porque eu tenho endometriose. Então, é o floral que traz a frequência de útero saudável. Sim, é isso mesmo. Tanto que eu fiz homeopatia, na Alemanha a gente comprou um kit que maceraram o órgão de algum animal
né, que tiraram a tireoide e a tireoide tem uma frequência boa. Aí você transfere essa tireoide, isso é chamado terapia por informação biofísica, igual você falou para o útero, você transfere essa frequência para por exemplo, uma tireoide ruim. Então é espetacular. A pessoa que não tem tireoide, é isso que eu acabei de falar, tá? Você tem que transferir. Por quê? A pessoa que não tem tireoide, a medicina clássica te devolve T4. T4 é um hormônio que não é ativo, ele não adianta muito, tá, pessoal? A tireoide precisa de 12 micronutrientes e precisa estar o fígado limpo, porque é lá que se converte o hormônio T4 em T3, e T3 que é o hormônio ativo, tá? Então você pode pegar um floral de tireoide, ele vai vibrar na frequência da tireoide, que é outro nível. Vamos lembrar que nós somos 99,999 energia. A medicina clássica vê matéria, né? Einstein postulou energia é igual massa vezes a constante ao quadrado. Então eu posso modificar a massa se eu mexer na energia. Nós estamos falando de florais, nós estamos falando de energia. Você quer tomar um cataflã, você vai tratar da matéria. Quanto? 0,00001. Aí cada um escolhe o que quer, né? Não estou falando que está errado, estou falando que eu não concordo, né? Sim, a gente está falando em resultado, né? A gente Sim. sabe que a medicina quântica é um resultado excelente, porque você trata o órgão e ele continua vibrando com a frequência de órgão doente, como é que ele vai se recuperar? Daqui a pouco você está ruim de novo, né? Quando Sim. você muda a frequência do órgão que está doente, ele se recupera muito mais rápido. Sim, e aí com a gente certeza. consegue a cura verdadeira, né? Sim. Tanto que uma moça falou, toma T3, T4. Mas o que acontece é que a gente precisa. Uma pessoa que tem problema de tireoide sempre é uma pessoa assim, que anda 200 por hora, né? E com os pés molhados, 220 vai dar uns 440 volts. E aí o que acontece? A tireoide não aguenta. A cascata final de estresse sempre é tireoide e fígado, né? Então, quando você toma esse floral, você devolve a energia que a tireoide não tem mais, né? E aí você vai melhorar muito melhor. Quer dizer, você não vai parar de tomar nada do que o médico passou, mas você vai complementar isso aí, né? E isso é muito legal, muito legal. Uhum. E o que tem hoje nos ambientes que podem estar interferindo e prejudicando a tireoide? Normalmente são essa poluição eletromagnética. Imagina você diante do computador, do celular, a ultra vibração, né? Então a tireoide ela não vai aguentar. Porque nós temos órgãos mais eletrosensíveis, a tireoide é uma delas. Porque a tireoide para nós ela é a ampulheta do tempo, né? Ela que dá de manhã a sua energia para você sair da cama e como é que fala, e seguir na sua vida, né? E, só que o problema é que quando você tem a poluição eletromagnética e a poluição geobiológica, a eletromagnética é pior para a tireoide. Sim, e por isso a gente toma o cuidado de sempre que vai fazer exame, tá protegendo ela, né? Se é algo que eu Sim. não abro mão de qualquer exame de imagem, é pedir aquilo. As pessoas falam, ah, mas não precisa. Não, mas eu faço questão. Se eu vou fazer um raio-x no dentista, eu peço. Ah, mas não precisa. Não, mas eu quero. Quanto mais a gente puder proteger, já fica tão exposta o tempo todo. Então, quando a gente vai fazer exame, que você vai receber ali radiação, independente qual seja, é importante a gente estar protegendo, porque ela é muito sensível, né? Sim. Tem uma pessoa que perguntou para repetir do T3, T4. É assim, normalmente você pode até repor T3 e T4, que aí são médicos, né, integrativos, que é super bom, mas você tem que repor 12 micronutrientes que mantém a tireoide, entendeu? E além disso, você pode tomar o floral frequencial que vibra na frequência da tireoide. Então veja bem, de novo, energia é igual massa vezes constante ao quadrado. Energia, você está dando floral. Você está colocando fotobiomodulação. Massa, você está tomando T3, T4 da medicina. Tudo bem? E vezes as constantes ao quadrado, que é a velocidade da luz. Por isso que a gente falou no início, eu e o Adriano, da luz. Eu posso dar para a tireoide determinados tipos. Esse é um equipamento, ó, né, que é francês, e eu vou colocar aqui, por exemplo, um programa, Adriana, que vai fazer biorregeneração da tireoide. Eu aperto, ó. Então ele passa, tá vendo as cores, ó? Ó, várias cores, que aí eu vou colocar na tireoide. Porque ela está em hipofuncionamento. Eu vou dar para ela o hiper. Então é só vocês gravarem energia, floral,
vezes constante ao quadrado. Constante ao quadrado é a velocidade da luz. O único que pode chegar é luz. E você pode tomar T3, T4, sem problema nenhum. Então ninguém está errado, só que nós vamos dar tudo aquilo que o corpo humano precisa. Dando um tratamento muito mais eficiente, muito Sim, mais rápido e eficaz, né? com certeza. E como você falou, primeira coisa é se afastar das zonas e você, né, ensinar através do seu curso como é que você pode não deixar exposta ao seu corpo, né, a essas poluições eletromagnéticas, luz, etc. Né? Ah, você mostrou naquela última aula aquela placa que você tem que regula também a luz, como se fosse um sol artificial. Aquela placa Sim. eu não conhecia. Qual o nome dela? Essa placa aqui é da Miroco. Ela está ligada aqui, pessoal. Ó. Não sei se vai atrapalhar vocês. Ó. Deixa eu até desligar ela aqui, peraí. Ó, Parece uma placa de LED, né? tá vendo aqui, ó? Uhum, Então sim. aí eu vou deixar aqui e depois você liga essa placa aqui, ó. Você faz isso, ó. E aí Ah, depois você pode ir aumentando, ó, a intensidade, ó, conforme. E ela tem todas as larguras de pulso do Sol, entendeu? E aí isso é muito bom. Tem ela e tem mais uma pequenininha que as minhas meninas usam, né? Que ela é como se fosse uma abajur, ela é mais assim moderna, é bem legal. Deixa eu pegar aqui para você ver, que aí já para fica quem não completo. sabe o que é essa placa, aquela luminária que eu costumo sugerir aqui, a Nomad da Luxion, que ela simula o sol, né? Você programa o seu horário, que você vai ficar ali sentada trabalhando, e ela vai simulando a luz solar. Essa placa que ele mostrou tem essa mesma função de simular a luz do sol para quem trabalha em ambientes fechados e não consegue ter acesso à luz natural. Então, é uma forma artificial da gente estar regulando o relógio biológico. Olha Ela, essa a aqui, gente ó. programa manualmente ela, a gente consegue programar ela para ela simular o sol ou a gente vai regulando ela manualmente? Você vai regulando ela manualmente, você regula depois o tempo que você quer ficar exposto, né? 10, 20, e 30, 40, 50, uma hora, né? E a outra é essa aqui, ó. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, Aham. ela é mais moderna, tal, né? Ela é um pouquinho diferente e você faz a mesma coisa, ó, tá? Ah, tá. Ela é mais barata, e ela faz a mesma coisa que aquela, só que aquela para mim aqui na minha bagunça é melhor, né? Então as meninas É a deixam isso aqui. mesma. Aham. É da Ela é mesma outra. marca? Não, ela não é. Eu não lembro o nome da marca dela, viu? Mas depois eu vejo para você. Eu comprei aqui na Amazon. Tá aqui, ó. Circadian, né? Optics. Então você vai achar na circadianoptics.com. Circadianoptics.com. Ponto com. É. Ok. Nossa, aí realmente aqui no Brasil a gente não tem acesso aos produtos que tem aí, realmente são incríveis, né? Tem para tudo, né? Sim, inclusive o que eu quero, já que não é para mim, mas é muito para você, eu esqueci até de falar, essas empresas, eu acabei vindo para cá para dar aula para medicina quiroprática. E aí, dentro da medicina quiroprática, nos congressos, sempre tem uma ou dois estandes, né, até mais, que fazem diagnóstico, né, desse problema de fungo ou então de poluição eletromagnética e geobiológica. Eles vêm na sua casa e fazem isso aí. Eu vou passar isso aí para você, porque é legal você entrar em contato e Sim, você no Brasil, né? Eu sim, até com perguntei, certeza. você tem interesse em conversar tal na época tal? E então isso eu vou fazer cobra, né, no partido, vou passar para você. Quero sim, me interessa muito. Ah, o que eu ia perguntar em relação o que você sugere de proteção realmente para as pessoas estarem usando. Por exemplo, eu trabalho na frente do computador o dia inteiro, estou sempre com o celular aqui comigo e tenho uma Morbonite na minha mesa grande. E com a biorressonância quântica, com os testadores, eu testei e vi que realmente neutraliza. Isso realmente nos protege ou minimiza?
Não, protege. Protege muito e é isso que a gente tem que colocar, né? Tanto que no Brasil eu indicava muito orgonite. Eu tinha um amigo que produzia e aí as pessoas compravam. E a gente usa de uma empresa também, chama AMS, né? Advanced Medical System, né? Que tem uma alemã aí no Brasil vendendo. Depois eu posso arrumar. Então ela tem um pendrive que você conecta no seu computador e ela emite as ondas de Schumann. Que E tem bacana. um equipamento que a gente usa muito que chama metronom. Esse metronom, ele também vai vibrar, só que entre aspas, num campo maior, você pode colocar dentro do seu bolso e você pode andar com ele, etc, né? Então, eles têm alguns instrumentos assim que vendem, entendeu? Para proteger. Entendi. E qual seria a função desse pendrive que emana essas frequências de Schumann? É impedir que a poluição eletromagnética fique no ambiente. Enquanto você colocar nele, ele pega o raio, o pendrive só pega o raio do seu computador. E o metronom pega 1,5 metros em volta de você. É como se fosse criar uma gaiola de Faraday. Ele Entendi. faz isso. Mais ou menos. Agora, uma coisa o que que você me sugere? Por exemplo, antenas de telefonia, que a gente sabe que ali a emissão realmente é muito grande, né? Então, quem mora ali num raio de até onde eu aprendi uns 500 metros são pessoas que estão mais propensas a desenvolver algum tipo de problema de saúde. A gente sabe que o ideal é a pessoa se mudar, mas, por exemplo, desde que eu fiz a minha pós-graduação, eu ando na rua, só vejo antena. Quando a gente não sabe, a gente não vê. Depois que a gente aprende, não tem como desver. Antes eu não via nada. Eu agora, em cada prédio, eu vejo aquelas antenas mesmo de telefonia grandes. Quer dizer, você não tem onde morar, né? Só se for para o meio do mato. Então, já que não tem como. Por exemplo, eu tenho uma aqui perto do meu escritório e o que a gente poderia estar usando de proteção, porque nesse caso a gente sabe que a emissão é muito maior do que um celular, do que um computador, né? Existe Então, alguma maneira ou não? É melhor se mudar mesmo e sair de perto? existe uma proteção nova, mas ela é caríssima, é vendida por metro quadrado. São cortinas e véus, como se fosse para mosquiteiro, que eles têm um entrelaçamento, né, de estruturas que vão servir como uma gaiola de Faraday. Também posso arrumar isso para você. Isso é europeu e tem americano. E aí a gente, então, o que a gente faz? Nós vamos lembrar, pessoal, que a poluição que é gerada por antena de celular, quer dizer, é muito mais forte, ela atravessa a parede. Então, às vezes, você tem que colocar uma cortina, pegando não só a sua janela, mas toda a parede. Isso é até uma prova prática que caiu para mim quando eu fiz esse curso lá, tá? Mas existe como você comprar isso, tá? E cada vez está sendo mais vendido. Uhum. Entendi. Eu fui procurar uma pessoa que trabalha com isso. Quando eu via que tinha aqui perto, eu fiquei bem preocupada. Por isso que eu intensifiquei aqui a proteção e o Neutrix. E ela falou para eu usar um captador de energia, que isso iria proteger. Eu tenho até ele aqui do lado. Isso aqui ajuda? Ajuda. Ajuda porque é uma selenoide, né? E é porque ele vai para ele, né? Igual um para-raio, né? É o que eu E imaginei. Mas então é, a gente tem que estar limpando. tem que estar De limpando tempos em direto. tempos, né? Sim, limpando direto. E aí ela falou para deixar pendurado na janela, porque evitaria de entrar. Isso, aí fica nela, né? Então é uma das maneiras de você colocar isso aí. É muito legal. E também ela sugeriu eu fazer. Aqui eu tenho 2 vasos de plantas bem grandes na varanda. Fazer aterramento com aqueles lança de cobre. Sim, Lança de cobre bem grande. Ela falou: coloca umas 6 nos vasos, coloca esse captador e fica tranquila que não vai entrar nada. sim. E aí a gente tem esses equipamentos, depois eu vou te mostrar, que a gente vai do lado das plantas e vê se realmente está impedindo a entrada. Pois é, aí entraria essa empresa de Belo Horizonte que ela faz essa medição. Isso mesmo. Só que esses equipamentos, depois eu vou te passar, são, entre aspas, são possíveis de você comprar e ter na sua
casa, porque eles não são abusivos aqui nos Estados Unidos. Mesmo o dólar sim. alto, dá para você comprar. Quando você pega aquela engenheira e vê o tamanho, cara, aquilo que ela tem é muito mais potente, mas é para ela. Você precisa de um na sua casa portátil e eu paguei acho que 200 e poucos dólares, avalia do Ah, mesmo jeito. super tranquilo. Não, e vale para saúde, para se proteger, super vale. Por exemplo, o que que eu fiz de experiência? Eu peguei esse equipamento, eu tenho até filmado, depois eu vou procurar e passo para você. Eu peguei uma maçã e aí coloquei, mensurei a maçã, você espeta, né? Ele é até russo, você espeta para ver se tem alguma coisa de contaminante, né? Dentro da maçã. Você não acha nada, mas na hora que você coloca ela, sei lá, segundos dentro do micro-ondas e traz ela para você, ela apita tudo igual um Chernobyl da. Então, isso as pessoas têm que se conscientizar, né, que o forno de micro-ondas ele é uma sinuloide, igual você mostrou, que vibra e aí aquilo quando você come vem para tudo para você. Então, você tem que tomar cuidado também que a tecnologia é legal, mas ela, né, infelizmente, Eu não, faz mal. eu não uso micro-ondas já tem 15 anos. 15 Pois anos é. que eu me desfiz do meu e nunca mais, porque é alimento morto, né? Que a gente está botando para dentro do corpo, com mais Sim. toda a poluição ali que ele traz, né? Alô, Travou isso. voltou? Voltou. Voltou agora. Tá. Voltou. É que tá falando que tá travando e a nossa internet tá normal aqui. Eu tô escutando bem você. Eu não sei. Uhum. Eu tô te ouvindo bem. Pode É, ser a internet dela. Eu tô te ouvindo bem também. então tá bom. Então, eu estava falando do micro-ondas. Eles, durante a guerra, eles viram que, por exemplo, os pássaros que estavam do lado de micro-ondas, que estavam em postes na Segunda Guerra Mundial, morriam todos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, né? Pois é, aquela preguiça de querer esquentar a comida de uma forma mais rápida e tá destruindo a sua saúde pouco a pouco, todo dia. No final de um ano, no final de 2 anos, no final de 5 anos, vocês não têm noção do dano que isso trouxe para o corpo, né? Então, em casa é tudo na panela, esquenta no fogão e nada de micro-ondas, porque a gente tem que pensar na saúde. E aí, é micro-ondas aqui, é um computador ali, é um Wi-Fi dentro do quarto, é tanta coisinha que no final a pessoa fica doente e não sabe por que foi. Hoje eu tenho um número de adolescentes com problemas de insônia, de sono, né? Tem muitos despertares também, dores de cabeça, falta de concentração e muita alergia, Adriana, muita alergia. Porque se você pegar o celular e deixar um pouquinho, pode ver que ele esquenta. Ele Sim. esquenta, ele aumenta a estamina, né? Então ele é altamente inflamatório. E as pessoas usam no bolso direto, tem até pesquisa mostrando correlação com infertilidade masculina, né? Então é uma loucura, né? Eu usava o celular quando eu era mais nova, que eu corria, eu adorava correr. Sempre que eu ia correr, eu botava ele aqui na cintura, sempre do lado esquerdo, dentro da calça. Depois de alguns anos, eu fui ver, essa trompa esquerda aqui minha é completamente danificada. Eu tive hidrossalpinge e o ovário esquerdo também ficou danificado. Ou seja, ninguém pensou nisso. Eu, na hora, associei. Era o celular que eu usei durante, sei lá, 10 anos correndo e eu sempre botava ele ali em papel Sim. quase todo dia. Sim, e isso você faz testes, né, para ver. Então, você com o poder eletromagnético, você perde força, né? Você altera a sua postura e ninguém dá valor nisso porque você não vê isso, né? Então, como é invisível, então a pessoa que é materialista ela fica, né? Aí você fala isso com pais, aí eles falam onde é que está escrito, onde é que está publicado e o negócio vai indo. Cadê o artigo científico? E aí, na cabeça de crianças, o celular, né, que devíamos usar todo mundo, né, um prolongamento, né, e aí isso é muito ruim, ele chega a tomar mais de 50% do cérebro, né, e Sim, aí o estão número de... perguntando Oi. da Airfryer. Airfryer é a mesma coisa que micro-ondas. A Airfry também é ruim, né, tem algumas pesquisas que, entre aspas, protegem, mas tem conflito de interesse, né,
Então, quanto menos usar, melhor. É muito mais cômoda, mas a gente tem que voltar no tempo da vovó, né? Aquilo que é mais sadio é você fazer aquilo que elas faziam, né? E não a gente usar essa tecnologia da Air Fry, porque tudo que é muito fácil, minha avó falava que o santo confia, né? Eu vou usar a mesma frase dela. É verdade, é verdade. E, nossa, vai ser de muita utilidade eu pegar com vocês esses contatos todos para passar aqui para elas. Tem várias alunas minhas aqui assistindo, porque aqui no Brasil a gente se vira com o que tem, né? E o que tem aí fora nem sempre a gente sabe. Então, ter acesso a isso e poder levar, hoje em dia é tão fácil as pessoas conseguirem trazer, tem até pessoas que fazem isso, né? Que trabalham com isso, de comprar coisas aí e mandar aqui pra gente. Então, Sim. vai ser de muito grande valia para todos nós aqui, com certeza. Sim. O que vocês precisarem, você me avisa, porque a gente tem levado muitos equipamentos aí, como eu te falei, o Retimer, etc. E existem essas companhias que têm nos ajudado a levar, e não são coisas caras, então não fica caro para chegar aí, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que trocar mais informação, como você falou, eu vou estar com você no seu curso, você vai estar comigo no meu curso, nós vamos crescer juntos, porque unindo forças a gente vai beneficiar as pessoas, né, de uma maneira a educá-las a evitar isso. Principalmente, você educou uma pessoa que é sua aluna, ela vai passar para filho, para marido, para todo mundo, isso é importante, né? Com certeza. Não, tô animadíssima para fazer o seu curso. Eu sou daquelas curiosas, sabe aquelas que sentam na primeira cadeira e anota tudo e pergunta tudo. Tô aqui super animada para começar o seu curso, vai ser maravilhoso. Tenho certeza que vai agregar muito, assim como eu tô aqui à disposição para contribuir com seus alunos e a gente aí unir forças para levar esse conhecimento para mais pessoas. A gente tem aqui 3 minutinhos antes da live cair. Eu vou fazer aqui um último convite antes da gente se despedir. Segunda-feira agora, gente, dia 5 de outubro, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma aula, uma masterclass gratuita sobre o futuro do design de interiores, onde eu vou poder estar entrando um pouco mais a fundo nos assuntos que eu abordo. Vocês são meus convidados, quem tiver interesse em assistir, o link está na minha bio, é só fazer o cadastro para vocês receberem por e-mail no dia o link de acesso, porque não é live no Instagram, tá? Vai ser uma aula numa outra plataforma, eu vou fazer uma apresentação. Então é só fazer o cadastro no link que está na minha bio, que vocês vão ter acesso à aula. E no final da aula, quem tiver interesse, eu estou abrindo as inscrições. Tem uma fila de espera aqui para a próxima turma do curso online Design Therapy. Então, eu estou abrindo na segunda, dia 5, e fecho na sexta-feira, dia 9. Quem tiver interesse, aproveita a oportunidade, porque é bem provável que essa seja a última turma de 2020. Depois, eu acho que só para 2021, porque a agenda para esse ano vai estar um pouquinho cheia. Então, queria agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei quanto você é ocupado, a correria aí, consultório, cursos, alunos, turmas. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui bater esse papo gostoso com a gente. Espero que a Obrigado. gente faça mais vezes, porque eu sei que a gente falou aqui muito pouquinho perto do universo de informações que ele tem para trazer. E muito obrigada pela presença. Se quiser tirar mais Obrigado. alguma dúvida, responder mais alguma pergunta. Eu que agradeço e dizer que, né, a gente vai participar com você no seu curso, eu já dei minha palavra, né? Você vai participar do nosso. E aí, quando a gente for dar aula para os seus alunos, eu vou disponibilizar tudo que eu tenho de artigos, livros que eu tenho, que eu não tive tempo para preparar para essa live. A gente só está falando, Ah, ótimo. tá? Então, vocês vão ter acesso. Muito material que eu aprendi na França, morei muito tempo lá. Então vocês vão ver que a coisa é bem legal. O francês, inclusive, tem livros que você compra na rua, na livraria, né? Que só é para proteção eletromagnética. Então, vocês vão ter acesso a isso aí. Tá bom? Pois Junto é, comigo, vocês estão Tatiana. falando aqui de primeira mão. Ele já antecipou aqui que quem entrar para essa turma vai ter acesso aí essa aula bônus com todo esse conteúdo que ele Sim, vai trazer para a gente. sim. Eu faço Muito, cópia desses livros, porque vocês têm que ter. É muito interessante. eu Tá vou bom? amar consumir tudo, com certeza. Obrigado, viu? Um beijo Eu que para te agradeço. Beijo, boa noite e obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Tchau, Amém. tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.